Bom dia a todos, eu me chamo Laisa da Silva Araújo e irei fazer a apresentação da aula experimental de identificação de grupos funcionais. A prática foi realizada no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, IFAM, pelos alunos do curso técnico integrado em Química. Essa prática foi voltada para a disciplina técnica de Química Orgânica e tem como título a identificação de grupos funcionais, realizada no Laboratório de Química Orgânica do campus Manaus Centro. Os alunos que a realizaram foram Laisa da Silva Araújo, Sara Vieira Gomes Dias, Adelmir Gabriela Cerzedelo Aiden, Joel Pereira Camargo, Alexandra Maísa Pastana de Oliveira, Davi Serafim Fernandes e Joana Bárbara da Silva Moura. Quem nos proporcionou essa aula foi a professora Ellen Cristina da Costa e fomos acompanhados pelos estagiários Exxon Silveira e Paula Teixeira. Bom dia a todos, eu me chamo Joel e eu fiquei responsável pela introdução e fundamentação teórica do slide da prática de química orgânica do meu grupo. Na prática que foi feita, foi realizada observação e identificação de diferentes grupos funcionais que estão ali presentes em compostos orgânicos por meio de reações químicas simples e das observações visuais que foram feitas nessa prática laboratorial. E o que são esses grupos funcionais? Eles são basicamente estruturas específicas dentro das moléculas que vão determinar como elas vão reagir, sendo assim essenciais para a classificação e também o estudo da química orgânica. E eu coloquei aqui no meu slide, foi feita a observação das reações químicas, análise e identificação dos grupos funcionais. E os grupos funcionais são um conjunto de átomos com comportamento químico específico, como eu citei anteriormente. Eles vão definir como a substância ela vai reagir e vai permitir que seja feita a classificação desses compostos orgânicos. Durante a nossa atividade, foi utilizada ali reações características de algumas funções que são muito comuns, como por exemplo os alcenos, que são compostos que com dupla ligação entre carbonos, e eles podem ser reconhecidos quando eles reagem com agentes oxidantes, que vão resultar ali numa mudança de cor. Já substâncias que têm um caráter mais ácido, como os ácidos carboxílicos, que eu já vou mostrar daqui a pouco, elas vão fazer o processo de liberação de gás quando reagirem com as bases fracas e vão dessa forma evidenciar a sua acidez. E no meu slide eu coloquei por que identificar funções orgânicas. Para facilitar a análise de substâncias no laboratório, como foi o nosso caso, é útil na indústria, na farmácia, na pesquisa, e torna o assunto de química orgânica mais prático e visual, no nosso caso. E nós também foi estudadas reações que ajudam a identificar os fenóis, que formam complexos coloridos em contato com alguns certos tipos de reagentes e também cetonas, que podem gerar precipitados que são visíveis em alguns testes específicos. E esses efeitos, como mudança de cor, formação de bolhas, aparecimento de sólidos, eles vão permitir que seja feita a identificação de cada grupo de forma mais simples e prática, mesmo sem ali a utilização de, por exemplo, algum tipo de instrumento avançado. E eu coloquei aqui no final do meu slide de introdução exemplos de grupos funcionais. Coloquei aqui um exemplo do alceno, C dupla C,
ácido carboxílico que eu citei anteriormente, que é um COOH, um fenol, que é um anel aromático com OH, uma acetona, né, que é um dupla O, ligado ali com 2 carbonos, que, enfim, continua a cadeia carbônica. E através dessa experiência, né, conseguiu-se ali aplicar na prática os conceitos fundamentais da química orgânica que foi estudado, observando como cada grupo funcional ela vai se comportar diante de determinadas reações, e isso vai tornar o estudo mais concreto, né? Reforçar o que nós aprendemos em sala de aula, na prática laboratorial, e mostrar como essas reações elas são úteis em laboratório, na indústria, na produção de medicamentos, como eu citei, na farmácia, e essa é a importância. E é isso. Obrigado. Olá pessoal, agora irei abordar sobre o objetivo geral e os objetivos específicos da nossa prática. O objetivo geral é identificar diferentes grupos funcionais presentes em compostos orgânicos por meio de reações químicas características, observando mudanças visuais que indiquem a presença de alcenos, ácidos carboxílicos, fenóis e cetonas. O primeiro objetivo específico é reconhecer a presença de alcenos por meio da reação com permanganato de potássio, que é o teste de Bayer, observando a descoloração da solução e formação de precipitado. O segundo objetivo específico é detectar a presença de grupos carboxílicos a partir da reação com bicarbonato de sódio, evidenciada pela liberação de gás carbônico. E o terceiro é identificar fenóis e cetonas com base nas reações com cloreto férrico, que tem a formação de complexos coloridos, e com solução de iodeto de potássio, que tem a formação do iodoforme. Bom dia, caros discentes, professora e estagiários. Hoje eu estou aqui para relatar a metodologia, resultados e discussão do primeiro experimento que praticamos na segunda aula prática de laboratório em Química Orgânica. O primeiro experimento foi a identificação do alceno, teste de Bayer. A metodologia experimental. A metodologia experimental do ácido acetil salicílico, AAS, como primeiro experimento, teve como objetivo analisar e identificar o grupo funcional do alceno, com a utilização do composto permanganato de potássio, KMnO4, observando-se o descoramento da solução violeta do permanganato de potássio por meio da reação com a dupla ligação do ciclo. Para a análise, foi-se utilizada uma pílula de ácido acetil salicílico com aproximadamente 0,1 grama. Empregaram-se vidrarias e materiais adequados para a prática no laboratório de Química Orgânica sob a supervisão da professora e dos estagiários. Reagentes e materiais. Para a identificação do alceno, foram utilizados os seguintes reagentes e vidrarias listados na tabela a seguir, visível nos slides. Ácido acetil salicílico com um comprimido de aproximadamente 0,1 grama, permanganato de potássio KMnO4 a 2%, 5 gotas, e água destilada 2 ml. E as vidrarias utilizadas foram cápsula, porcelana e pistilo, tubo de ensaio, proveta de 10 ml, espátula, pipeta pastel de plástico, funil de papel. Na figura 1, consistiu-se em mostrar o frasco utilizado de permanganato de potássio a 2%. Procedimento experimental. O procedimento experimental da identificação do alceno consistiu, na primeira etapa, em macerar o ácido acetil salicílico, que se encontrava em forma de comprimido com aproximadamente 0,1 grama.
utilizando uma cápsula porcelana e pistilo. Na segunda etapa, adicionaram-se 2 ml de água destilada em um tubo de ensaio previamente separado para o preparo do ácido acetil salicílico, sendo a água medida com o auxílio de uma proveta de 10 ml. Na terceira etapa, o ácido acetil salicílico, já em pó, foi transferido com o auxílio de um funil improvisado para o tubo contendo a água destilada. Em seguida, agitou-se o tubo firmemente a fim de promover a homogeneização da solução. Por fim, na quarta etapa, adicionaram-se 5 gotas da solução de permanganato de potássio ao tubo contendo a mistura do ácido com a água, sendo novamente agitado de forma vigorosa, para possibilitar a observação da coloração resultante da reação. Na figura 2, consistiu-se em mostrar a formação do precipitado, onde em cima, ao redor, formou-se bolhas, no meio, formou o líquido marrom e embaixo ocorreu-se o precipitado. Resultados e discussão. O resultado do teste de identificação do alceno foi positivo, evidenciando a presença de ligação dupla por meio da reação com o reagente permanganato de potássio, com o ácido acetil salicílico juntamente. Observou-se a formação de um precipitado de coloração marrom imediatamente após a adição da solução de KMnO4, de coloração violeta. Schreiner, 1997, conforme apresentado na figura 2. Desse modo, como ocorreu a formação do precipitado marrom, concluiu-se que o teste de Bayer apresentou resultado positivo para insaturações. Pavia, 2012. O teste de Bayer teve como objetivo identificar a presença de insaturações em amostras orgânicas, utilizando o permanganato de potássio como o reagente. Esse composto é um agente oxidante bastante potente em meio frio. Sofreu descoloração de violeta rapidamente para marrom, indicando a presença de ligações duplas e ou triplas no composto orgânico analisado. Coelho, 2021. Discussão. Durante a prática laboratorial, o teste de Bayer foi empregado no primeiro experimento com o objetivo de identificar a presença de alcenos pertencentes aos grupos funcionais orgânicos. Tal identificação corresponde à confirmação de duplas ligações na estrutura do composto analisado. Pavia, 2012. A partir da observação da mudança de coloração da solução de KMnO4 de violeta para o marrom, constatou-se a presença de insaturações, característica típica de compostos com ligações duplas, como os alcenos. Esse teste é utilizado como indicativo qualitativo, sendo visualmente perceptível e de rápida aplicação. Rodrigues, 2021. A reação está de acordo com o mecanismo proposto na literatura. O permanganato de potássio atuou como agente oxidante e, em contato com a ligação dupla carbono-carbono, promove a formação de um diol vicinal, com a adição de 2 grupos hidroxila OH, aos carbonos anteriormente envolvidos na insaturação. Simultaneamente, ocorre a redução do íon Mn+, originando um precipitado marrom de dióxido de manganês MnO2, o que confirmou a positividade do teste. Fogaça, sem data.
No caso específico da reação com o ácido acetil salicílico, a coloração violeta do permanganato foi rapidamente substituída pela coloração marrom, indicando a ocorrência da oxidação branda. Esse comportamento possibilitou uma adequada compreensão prática dos conceitos teóricos, além de permitir a comparação direta com os dados descritos na literatura científica. Por fim, explicando a reação resultante para a identificação do alceno. O primeiro reagente, que temos essa imagem, se caracteriza por ser sim um alceno, identificado pela dupla ligação carbono-carbono. Essa ligação dupla é uma insaturação, que é típica dos compostos que reagem positivamente no teste de Bayer. O segundo reagente é o KMnO4. É o agente oxidante com a coloração violeta, a qual se reagiu com o meio ácido em temperatura ambiente, produzindo o produto que será a ligação dupla do alceno sendo quebrada. E o KMnO4 adicionou 2 grupos de hidroxila OH, um em cada carbono que participam da dupla ligação, chamando-se composto diol vicinal, que são 2 grupos hidroxilas próximos, mais o MnO2, que na reação com os íons permanganato Mn+7 foram reduzidos a dióxido de manganês, sabendo-se que o dióxido de manganês é um sólido marrom, o que resultou a cor observada. Boa noite. Hoje irei falar sobre como foi identificado os ácidos carboxílicos com uma solução aquosa de bicarbonato de sódio. Bem, o experimento teve como objetivo identificar a presença do grupo carboxila em um composto orgânico, utilizando como reagente uma solução aquosa de bicarbonato de sódio. Os ácidos carboxílicos se caracterizam por conter esse grupo funcional, formado por um grupo carbonila ligado a um carbono carboxila, conferindo à molécula um comportamento ácido detectável por reações específicas. A substância utilizada foi o ácido acetil salicílico, conhecido também como AS, que possui em sua estrutura um grupo carboxila. Para o procedimento, inicialmente o comprimido AS foi pulverizado, a fim de obter um pó fino. Essa etapa é importante pois isso aumenta a superfície de contato do reagente com a amostra, facilitando assim a reação. Após a pulverização do comprimido AS no cadinho de porcelana, o pó foi transferido para um tubo de ensaios limpo e seco. Depois foram adicionados aproximadamente 2 ml de solução aquosa de bicarbonato de sódio ao tubo contendo a amostra. Logo após a adição da solução, foi observada a formação de efervescência, ou seja, o aparecimento de bolhas no interior do tubo de ensaio. Esse efeito indica que houve a liberação de dióxido de carbono, um dos produtos entre o ácido carboxílico e o bicarbonato. Além da liberação de CO2, essa reação também resultou na formação de um sal orgânico e também de água. Essa reação é uma reação ácido-base, onde o grupo carbonila doa um próton para o íon bicarbonato, formando o ácido carbônico. Esse ácido, por sua vez, é instável em solução aquosa e se decompõe espontaneamente em água e CO2. De acordo com Solomon e Freire, essa decomposição ocorre naturalmente e é favorecida porque o ácido carbônico não é estável em meio aquoso. Além disso, como o CO2 possui baixa solubilidade na água, ele tende a escapar do meio reacional na forma de gás, o que pode ser observado na efervescência manifestada. A manifestação dessa efervescência confirma a presença do grupo funcional carboxila na molécula AS, já que essa reação é característica dos ácidos carboxílicos. Compostos que não possuem essa função, como álcools ou fenóis,
geralmente não reagem da mesma forma com o bicarbonato de sódio e, portanto, não liberam CO2 visivelmente. Além de confirmar a presença do grupo carboxila, esse experimento também ilustra um princípio fundamental da química orgânica: a estrutura molecular e a reatividade. A observação direta da liberação de CO2 como resultado da reação permite compreender de forma prática como determinadas funções se comportam diferente de outros reagentes. De acordo com Morrison e Boyd, a reatividade de grupos funcionais pode ser explicada a partir da distribuição eletrônica e polaridade das ligações, influenciando diretamente o comportamento das moléculas em diferentes condições. Isso contribui não apenas para a identificação de compostos, mas também para o desenvolvimento da habilidade de prever produtos e mecanismos com base nas estruturas de moléculas químicas envolvidas. Isso é reforçado pela representação da reação de identificação do ácido carboxílico, onde um ácido e uma base sempre vão originar um sal. Por fim, essa prática reforça a importância da realização de testes simples e visuais no laboratório como ferramentas de caracterização funcional de substâncias orgânicas. Apesar de ser um procedimento introdutório, o experimento fornece uma base sólida para reconhecer reações básicas para conhecer reações de ácido-base no contexto da química orgânica, evidenciando a utilidade dos ácidos carboxílicos para processos de formação de sais e também de neutralização e outras reações posteriores. A associação entre observação experimental e fundamentação teórica, como apresentada por Solomon e Freire, contribui para um aprendizado mais completo, conectando assim a teoria, a prática e a aplicação. E esse foi o fim da metodologia e resultados do segundo experimento. Muito obrigado pela sua atenção. Olá pessoal, primeiramente bom dia a todos. Hoje nesse vídeo eu, Sara Vieira, vou apresentar o terceiro experimento realizado no laboratório, que teve como objetivo a identificação de fenóis utilizando cloreto férrico, também conhecido como FeCl3. Começando pela metodologia, nós utilizamos ali 0,1 grama de fenol, que foi diluído em 10 ml de água. Em seguida, foram adicionadas 3 gotas, mais ou menos, ali de solução FeCl3 a 1%. A partir dessa mistura, nós podemos observar a coloração imediata da solução. Essa coloração ela pode variar entre azul, roxo ou vermelho, o que vai indicar a presença do grupo funcional fenólico. Esse tipo de variação de cor é o que nos permite identificar os fenóis qualitativamente de forma rápida, mas também visual. Partindo aqui para os resultados, com base na metodologia, os resultados eu posso dizer assim que foram realmente bem claros. Após a adição do FeCl3, uma coloração visível surgiu na solução, o que indicou a formação de um complexo fenólico. Esse complexo se forma porque os fenóis eles vão reagir com os íons férricos Fe3+, originando ali compostos coloridos que são característicos da presença do grupo hidroxilo aromático, que é típico dos fenóis. Ou seja, a reação confirmou experimentalmente que havia fenóis na nossa amostra. Passando aqui para o slide 3, essa reação ela é uma técnica qualitativa clássica, bastante conhecida na química, para a identificação desses fenóis. É importante destacar que fenóis são compostos encontrados não apenas em produtos químicos, mas também em muitos fármacos. Um exemplo muito conhecido é, por exemplo, que a gente geralmente sempre toma, paracetamol, que possui esse grupo funcional em sua estrutura. Outro ponto muito interessante é a influência do solvente utilizado. A cor final do complexo ela pode variar conforme a polaridade do meio, que entra em contato, por exemplo, ou com a água ou com o etanol. Por isso, a escolha do solvente ela pode influenciar tanto na intensidade quanto na tonalidade da coloração
que a gente obteve, no caso, o nosso produto final. Passando aqui para o quarto slide. Como conclusão, que é o slide da conclusão, eu posso afirmar que esse é um método simples, mas que foi direto e muito eficaz para a identificação da presença ali de fenóis. Ele não exige equipamentos sofisticados. É claro que a gente teve que fazer todo o processo dentro do laboratório, com a fiscalização da professora, que sempre nos ajuda bastante, nos diz cada passo, ou quando a gente está com dúvida, o que a gente precisa seguir. Mas além disso, ele não existe equipamentos extremamente sofisticados. A gente pode fazer com coisas bastante simples, que no caso nós, alunos do IFAM, temos acesso dentro do nosso laboratório. Ele pode ser utilizado com reagentes acessíveis e um laboratório didático, que é o que nós, alunos do IFAM, temos. Além disso, esse teste ele é muito útil na área da química farmacêutica. Aí, para quem quer logo, quem sabe fazer farmácia aí, por exemplo. Ele ajuda na confirmação de grupos funcionais em compostos orgânicos, principalmente em análises preliminares. Portanto, o experimento não só foi importante do ponto de vista prático, como também ele acabou contribuindo para a nossa compreensão sobre as interações químicas entre os compostos orgânicos e os íons metálicos. Essa foi a minha apresentação, a apresentação do nosso terceiro experimento. Eu agradeço a todos vocês que estão aí assistindo. Obrigada por assistirem e até a próxima. 7. Metodologia e resultados de discussão dos resultados do quarto experimento. Identificação de cetona. Teste com hidróxido de sódio 5% e iodoformio. O teste inicia-se utilizando uma pipeta Pasteur, uma proveta e 4 tubos. Nos 4 tubos serão adicionados 2 ml de água destilada medidas a partir da proveta, como mostra no esquema. Após isso, se direcionará os 4 tubos para a capela e em cada um deles será colocados 5 gotas da amostra de formol, acetaldeído, acetona ou N-butano na capela em cada um. Ainda na capela, após a adição da amostra de teste, será adicionado hidróxido de sódio 5%, 2 ml extraídos com uma pipeta Pasteur. Cada um das amostras formol, acetaldeído, cetona e butano terá sua respectiva pipeta para evitar contaminação. E por fim se adiciona Lugol de gota a gota com a agitação da amostra em cada um. Ao final do teste, se qualificou positivo apenas a acetona das 4 amostras, pois foi a única que produziu turbidez e precipitado amarelo, sendo que a acetaldeído apenas produziu uma leve turbidez, mas não consideramos por conta da sua baixa produção de precipitado amarelo. Identificação de cetona. A reação apresentada aqui se considera a reação de produção de iodoformio. Ela advém de metilcetonas. Metilcetonas são uma cetona onde possui um grupo metil. Nesse grupo significa tanto que é uma cetona e em um dos radicais que está ligado no carbono da dupla ligação do hidrogênio será um metil. Dessa forma, obrigatoriamente, um vai ser metil, mas não necessariamente o outro também vai ser metil. O que acontece nessa situação é que o meio básico reagirá com o hidrogênio
do metil, pois o metil ele será alterado pelo ânion OH, em que esse ânion interagirá com o hidrogênio e esse formará água, H2O, sendo que será extraído do metil, logo ele vai ser liberado e o seu espaço de hidrogênio será ocupado por o iodo molecular, bem aqui. Dessa forma, com suscetíveis desmantelamento do hidrogênio, do carbono, do metil, que são 3, eles serão substituídos por iodos moleculares ao ponto em que o carbono do metil estará rodeado apenas por iodo. Nesse passo, a próxima vez em que o ânion OH for interagir com o carbono metil, ele interagirá agora com o carbono da carbonila. Dessa forma, ocorrerá uma clivagem e onde se encontrava a parte do metil com o iodo, será feita uma clivagem e será desmembrado, como mostra bem aqui, onde o OH liga diretamente com o carbono da carbonila e se libera um triodeto, um iodoforme. Oi, meu nome é Alexandra Maísa e eu vou tratar das considerações finais. Bem, a prática ela permitiu aplicar e observar conceitos da química orgânica que já foram previamente explicados em sala de aula. Eles, alcenos, carboxilas, fenóis, cetonas e ligações duplas. É importante pontuar que compostos como formol, N-butano e acetaldeído, eles foram reagidos em capela. Isso se dá por eles exigirem cuidados especiais, devido à toxicidade e inflamabilidade desses compostos. Seguindo essa mesma linha de raciocínio, as normas de biossegurança foram seguidas corretamente e, de modo geral, a experiência foi bastante produtiva, pois todos os membros do grupo participaram ativamente de todas as etapas e isso promoveu uma melhora na desenvoltura no ambiente laboratorial. Obrigada.